Obrigado, John. Vamos falar do capítulo 11, sobre as duas testemunhas. Então, diz assim o texto de Apocalipse 11: Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: Levante-se e meça o templo de Deus e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não o meça, porque ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e as duas merorá, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes danos, deverá morrer desta forma. Eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar a água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo vai atacá-los, vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome é reflexo da sua condição espiritual, é Sodoma e Egito, a cidade onde seu Senhor foi executado em uma estaca. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. As pessoas viventes na terra se alegrarão por causa deles, celebrarão e trocarão presentes, porque esses dois profetas os haviam atormentado muito. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viram. Então, os dois ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: Subam para cá. E eles subirão para o céu em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os observavam. Naquela hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Até aqui. Bom, o que nós vamos falar é sobre essas duas testemunhas. Esses acontecimentos são proféticos da parte de Cristo, vindo de Cristo, mas há muitos acontecimentos antes disso, onde Jesus vai governar a terra. Jesus vai governar a terra. Só que muitas pessoas não conseguem alcançar isso. Elas não conseguem entender isso. Então, eu quero começar esse estudo falando desses dois homens importantes, o aspecto profético e de cumprimento de todas as coisas desse livro chamado Livro das Consumações. O Apocalipse é chamado de Livro das Consumações. Ele revela o seu poder final. Ele revela o seu poder final. Então, para a gente falar, começar a falar, eu sei que vocês estão com as suas Bíblias, eu gostaria que vocês abrissem no livro, não saia do capítulo 11 de Apocalipse, marque aí, e vamos lá para Zacarias, capítulo 4.
Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 a 4 e depois de 11 a 14. Então, Zacarias, capítulo 4, diz assim: Então, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha, há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: O que é isto, meu senhor? Vamos agora para o versículo 11. Então perguntei ao anjo: Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candeeiro, do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Nós estamos falando das 2 testemunhas. Esse texto fala das 2 testemunhas. Fala da revelação e da posição do ministério dessas 2 testemunhas, 2 oliveiras e 2 castiçais diante do Senhor de toda a terra. São 2 homens que têm uma ligação direta com Deus e são 2 homens muito especiais. Eles têm uma unção fortíssima do Espírito Santo, tanto é que vertem deles azeite dourado, símbolo do Espírito Santo. Estão aos pés do Senhor de toda a terra, como nós lemos. A posição e o ministério deles. O ministério deles é algo tremendo, eles têm muito poder, mas muito poder. Não se levanta, ai daqueles que se levantarem contra esses 2 homens. Agora, eu gostaria que nós vamos entender também agora o tempo profético desse acontecimento. E hoje, para a gente entrar propriamente dito no capítulo 11, é preciso que a gente entenda o tempo profético disso que nós estamos falando. No livro de Daniel, capítulo 9, você já conhece esse livro e esse capítulo, Daniel está no final de sua vida. Ele se tornou importante lá na Babilônia, mas agora ele já está muito velho. Ele já está com quase ou mais de 90 anos. Ele estava confessando os seus pecados e ele vê um anjo, que é Gabriel, que vem sobre ele rapidamente. E a partir do capítulo 20 de Daniel até o capítulo 27, eu não vou ler, mas eu vou pedir para que vocês possam ler, para que vocês possam depois ler. A partir do capítulo 9, do versículo 20 a 27, ele descreve essa visão e profecia. Essa profecia é exclusiva para os judeus. É exclusiva para os judeus. O anjo disse a Daniel de 70 semanas, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, a cidade de Jerusalém será arrasada. Então Deus deu 70 semanas a profecia para Daniel. Quando a gente fala em 70 semanas, nós precisamos traduzir isso em 70
em 70 vezes 7, para cada ano, cada 7 dias, um ano. Então, 70 vezes 7 são 490 anos. Assim como foi, lembram lá em Números, se eu não me engano, 14, quando os espias foram espiar a terra, eles ficaram 40 dias espiando a terra. E eles voltaram e deram um testemunho contra aquilo que o Senhor deu. E o Senhor disse para eles: vocês vão ficar no deserto durante 40 anos. Cada ano, por um dia que vocês ficaram espiando a terra. Eles ficaram 40 dias para cada ano, para cada dia, para cada ano, um dia. Então foram 40 anos. E aqui a profecia é de 70 anos. Para cada ano, 7. Então são 70 vezes 7. Cada dia por ano, sendo 490 anos. Esta profecia que veio sobre Israel, ela se encerra. Ela não se encerra, ela é dividida em três partes. Tá? Esta profecia de 490 anos para reedificar a cidade e o templo. Foi dividida em três partes. Um período de 7 semanas de ano. Um período de 7 semanas de ano. 49 anos. Um período de 7 semanas de ano. 7 vezes 7, 49. Foi o tempo que eles demoraram para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Vocês lembram de Esdras, de Neemias, de Zorobabel? Quando aquele povo voltou, eles demoraram todo esse tempo, 49 anos, para reconstruir toda a cidade e o templo, para reedificar a cidade e o templo. Exatamente isso aconteceu com o grupo que veio sobre o comando de Esdras, Neemias e Zerobabel. No livro de Neemias, no livro de Esdras, eles vão falar sobre isso. E vocês também podem já acompanhar, eu creio que vocês já leram sobre isso. Então, eles tiveram muito tempo parado. Por que eles tiveram muito tempo parado? Por causa da intriga de povos que por ali que não queriam que eles fossem reedificados a cidade, nem reedificado o templo. Quem eram essas pessoas? Vocês lembram de Tobias, de Sambalat, de Gesem? Esses eram os homens que atrasaram esta obra para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Os judeus reedificaram, eles não queriam que os judeus reedificassem nem Jerusalém, nem o templo, para que a cidade não voltasse a ser um povo, uma nação e um país. Quando vocês lerem novamente Neemias, vocês vão entender a dificuldade que eles tinham para restaurar esta cidade. A Bíblia diz que eles ficavam com uma espada na cintura, e eles trabalhavam com uma lança na mão, uma espada na cintura e uma lança na mão, para ficarem se protegendo daqueles que queriam atravessar ou atrapalhar esta edificação. E tudo isso está dentro daquela profecia de Daniel de 9, capítulo 9, do versículo 20 a 27. A segunda divisão, nós falamos em três partes. A primeira parte, a segunda parte, depois das 7 semanas. Depois das 7 semanas. Deixa eu ver se fica mais fácil.
Então, aqui no capítulo, no versículo 25 de Daniel, diz assim: Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas e mais 62 semanas desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas fortes, com fortes defesas. Então, nessa segunda divisão, depois de 7 semanas e mais 62 semanas, que formam, se vocês somarem, multiplicarem 62 semanas mais 7, vão dar 434 anos. Esses 434 anos não é o final, não bate com as 70 semanas que o anjo trouxe de revelação para Daniel. Isso chega a 69 semanas. Dessas 69 semanas, fica faltando uma semana. Por isso que eu estou pedindo para que vocês leiam. Depois que a gente acabar de explicar tudo, vocês possam ler. Depois dessas 69 semanas, no versículo 26 diz assim: Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante, cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Então, eles estão dizendo que no final das 69 semanas, o anjo profetizando a Daniel que no final das 69 semanas, o ungido será morto. Quem é o ungido? O Messias. E se vocês souberem, entenderem esta profecia que foi para Daniel, olha só, a profecia primeira veio para Daniel, e depois de muito tempo essa profecia foi dada a João. Olha o tempo de Daniel para João e olha o tempo de Daniel até Messias. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é tremendo nisso. Jesus cumpriu, preste atenção, Jesus cumpriu essa profecia de Daniel literalmente. Jesus foi morto no mês, no ano, no dia e na hora que foi profetizado essa palavra. Jesus foi morto no mês, no ano, no dia, no mês e na hora desta profecia. Isso é extraordinário. Mais à frente, ou um pouquinho mais depois, nós vamos falar exclusivamente sobre isso aqui, porque daí a gente tem que entrar e estudar as 70 semanas, literalmente, né? Em Lucas 19, 41, em Lucas 19, 41, diz assim que Jesus chorou. Quando a gente vai para o livro de Lucas, existe nos outros evangelhos também, mas eu peguei essa referência do livro de Lucas. 19, capítulo 41, diz que Jesus chorou por Jerusalém. Ele sabia da profecia que ele estava cumprindo naquele momento. Por que que ele sabia? Porque neste momento foi quando Jesus
entrou em Jerusalém. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, sentado num burrinho branco? Os discípulos jogaram as suas túnicas sobre o burrinho e as pessoas colocavam as suas túnicas e folhas e palmas na rua. Jesus entrou em Jerusalém. Mas antes de Jesus entrar em Jerusalém, que Jesus vinha subindo. Quando ele vinha subindo, ele orou para ele ouviu Jerusalém toda, e a Bíblia diz que Jesus chorou em Jerusalém. Olha só, 19:41, Lucas 19:41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como, disse Jesus, como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois vocês não reconheceu que Deus o visitou. Jesus está dizendo que ele estava em Jerusalém, mas eles rejeitaram o Messias. E Jesus chorou, porque eles não reconheceram. E Jesus sabia da profecia que ele estava cumprindo e de tudo que viria sobre Israel. Imagina se eles tivessem recebido Jesus, seria tudo diferente. Seria tudo ao contrário, mas eles não receberam. E essa profecia se cumpriu naquele momento. Porque a história poderia ser outra, como já falamos. Os judeus não conseguiram entender. Ele já sabia que seria rejeitado, e ele entrou, mesmo assim, ele entrou triunfamente e se ofereceu como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Olha só, vou ler novamente. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. Jesus era o caminho para a paz. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Eles não conseguiram entender, eles não conseguiram ver. E Jesus, ainda assim, entrou triunfamente em Jerusalém para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir desse momento, a partir do momento que Jesus entrou em Jerusalém, ele ficou lá, ele não saía mais. Vocês podem ler nos outros evangelhos, até de Lucas, que Jesus só subia em Jerusalém nas festas. Ele não ficava em Jerusalém, ele saía de Jerusalém. Mas nesse momento que ele entrou triunfante, ele ficou em Jerusalém para se tornar o cordeiro para tirar o pecado do mundo. A terceira parte dessa profecia é a primeira semana, ou melhor, é a última semana de 7 anos. Uma semana se conta como 7 anos. Uma semana é 7 dias, mas é 7 dias ano. São uma semana de 7 anos, que significa uma semana. Os judeus, eles rejeitaram diante do governador Pôncio Pilatos. Lembram quando os judeus rejeitaram Jesus diante de Pilatos? E disseram: crucifica-o, crucifica-o. Nesse momento, por favor, entendam, nesse momento, Deus parou a profecia sobre os judeus. Ele parou a profecia, não o tempo. Nesse momento, Deus parou a profecia, que seria a 69ª semana dos 70 anos. Se ele parou esta profecia na 69ª, ficou faltando uma semana
de 7 anos. Deus parou ali a história profética. Deus parou a história profética e olha só. E aí, quando Deus parou a história profética, foi-se aberto um parênteses. E quando ele parou essa história profética e abriu um parênteses, esse parênteses que ele abriu é grande. São quase 2.000 anos desse parênteses aberto. Quando ele abriu esse parênteses, houve uma grande, para revelar um grande mistério que estava oculto. Esse mistério estava oculto, porque no Antigo Testamento não se falava sobre a igreja. Mas quando aconteceu isso, quando os judeus disseram crucificam, crucificam, eles estavam rejeitando Jesus, Deus abriu um parêntese de 2.000 anos para trazer uma coisa que estava oculta nos séculos. Sabe que coisa que era? Era a igreja. A igreja fruto da graça. Nós, como igreja, somos fruto da graça. Nesse parênteses que Deus abriu, da 69ª semana, aconteceu o fruto da graça. E aí começou a graça da dispensação. A dispensação da graça parou na 69ª semana. Ficou uma semana para trás. Uma semana ficou para trás. E olha só. Se vocês forem ver, Deus revelou a Paulo esse mistério de séculos, esse mistério que estava oculto. Deus revelou esse mistério a Paulo, esse parênteses da graça que Deus abriu, Deus revelou a Paulo. Efésios, no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Efésios, capítulo 3, de 1 até 12. Diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentil, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderam a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado, tanto aos gentios como aos judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Vou ler aqui no versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Jesus Cristo. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Então, aí o Senhor é, é, o Senhor revelou, o Senhor revelou a, a,
o que estava oculto. Tudo aquilo que nós não tínhamos, não tínhamos, é, não tínhamos conhecimento, o Senhor revelou nesse parênteses que ele abriu. Colossenses talvez esteja até mais claro. Em Colossenses 1:24, diz assim, Colossenses 1:24 a 27. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos de gerações, mas agora foi revelada ao seu povo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Tudo isso aconteceu exatamente na 69ª semana, quando eles disseram, rejeitaram Jesus diante do governador Pôncio Pilatos. Ficou faltando 7 anos para concluir os 490 anos desse mistério que estava oculto. Esse parênteses que está da graça, esse parênteses está quase fechando. Está quase acabando. Falta muito pouco para fechar. Praticamente, posso até dizer que está acabando. Deus não vai salvar ninguém mais pela graça. Vou repetir. Quando esse parênteses fechar, Deus não vai salvar mais ninguém pela graça. Em Lucas 13:24 e 25, depois vocês podem ler. 13:24 até 30. É muito claro o que Jesus fala ali. É muito claro o que Jesus fala sobre isso. E muitas vezes nós estamos muito desapercebidos, nós estamos não prestando atenção naquilo que está acontecendo no mundo. Muito poucas pessoas imaginam que Jesus voltará, como nós falamos a semana passada. Tem pessoas que não acreditam mais no arrebatamento, tem pessoas que não entendem que nós estamos num tempo da graça e esse tempo está acabando. Olha só o que Jesus diz aqui, a partir de versículo 24 de Lucas. Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, ou seja, quando a graça acabar, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta. Abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda a parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão primeiros, e alguns primeiros serão últimos. Então, esse tempo está acabando. Esse parênteses está fechando. Por isso que nós estamos tratando, por isso que nós estamos estudando isso, para que a gente saiba o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus abriu esse tempo, abriu esse parênteses para que a gente pudesse participar.
Por causa desse parênteses que Deus abriu, Deus depois, que não vai salvar pela graça, Deus vai escolher quem, de quem ele terá misericórdia. Deus vai escolher de quem ele terá misericórdia. Lá no livro de Romanos, isso fica muito claro. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Pois Deus disse a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Quando fechar esse parênteses, Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser. Terá compaixão de quem ele quiser. Deus vai voltar. E daí, quando que ele vai cumprir, quando que ele vai cumprir, ou quando que ele vai cobrar esta última semana? Quando ele voltar e tratar com os judeus a última semana que ficou para trás. Ficou uma semana de 7 anos para trás. Isso está muito perto de acabar. Que Deus está reunindo os judeus de toda a terra em Jerusalém. Eu não sei se vocês já ouviram falar do movimento sionista. É um movimento que está reunindo todos os judeus que estão no mundo para voltarem para Jerusalém. Isso já faz muitos e muitos anos. Mesmo quando Israel se tornou uma nação, em 1948, Israel se tornou uma nação. E ainda assim, eles nunca tiveram paz. Até hoje, Israel não tem paz. Por causa daquela semana lá. Por causa daquela 69ª semana. Então, os judeus de toda a terra estão voltando para Jerusalém. Estão de volta. É o movimento sionista que é volta a Sião. Eu e a Cássia estivemos em Israel. Mas nós andamos, conhecemos alguns lugares, mas não chegamos. Estivemos estivemos no Muro da Lamentação, embaixo do templo, não subimos a Esplanada das Mesquitas, não subimos até aquela Copa de Ouro. O Monte Sião é onde estava o palácio do governo do rei Davi. O Monte Sião é onde estava o palácio do governo do rei Davi. Esse palácio do reino do rei Davi no Monte Sião fica ao lado do Monte Moriá, onde estava o templo. E hoje tem a Esplanada das Mesquitas e tem aquela Copa de Ouro. Está tudo pronto. Está exatamente tudo pronto para a reconstrução do templo. As pedras, as madeiras, está tudo pronto. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo, e hoje eu li mais uma vez, até a novilha vermelha está pronta. Novilha do sacrifício. Ela foi criada lá na Holanda. Está tudo pronto para a construção do templo. Mas precisa se cumprir essa última semana, que vai encerrar os 490 anos. A terceira parte dos 7 anos vai ser cumprida em 2 partes. A última semana de 7 anos, ela vai ser cumprida em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio e depois a segunda parte dos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, quando o anticristo estiver à frente, ele vai estar à frente de uma grande confederação de nações na Europa. Vão ser mais ou menos 10 países.
que sustentarão ele, sustentarão o governo dele. Ele vai fazer um tratado de paz com Israel. E vai estar aqui, e vai estar lá. E também nós vamos estar aqui, porque a igreja vai estar aqui. Quando o anticristo aparecer e fizer um tratado de paz com uma confederação de nações, a igreja vai estar aqui. E ele vai fazer um tratado de paz e de ajuda a Israel. Nós vamos saber que é ele. E a igreja vai estar aqui. E aqui nós vamos ver isso. Ele vai assinar um tratado de paz com Israel, de ajuda e de proteção. E ele vai autorizar a construção do terceiro templo. Sinceramente, eu não sei como é que vai ser isso. Não sei se vão destruir Jerusalém, não sei se vai ter um terremoto. Para a construção do templo, a esplanada das mesquitas e aquela copa de ouro tem que sair dali do Monte Moriá. Mas como ele vai ter, escuta, o anticristo, ele vai ter o poder, o reino, a autoridade e a sabedoria de Satanás. Esse anticristo, esse homem, ele vem com poder, com sabedoria e com autoridade de Satanás. E ele vai dar a ordem para a construção do templo. Como eu falei, está tudo pronto para reconstruir. Quando começamos a prestar atenção em tudo que nós estamos vendo, nós começa a ficar mais claro o tempo da volta do Senhor. E é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Está ficando muito claro. A gente tem que ver, a gente tem que ver isso, a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo no mundo. Está tudo muito claro para a volta de Jesus. Para esta última semana, quando aparecer esse homem com tratado de paz, ele vai ser o anticristo. E quando ele aparecer e fizer esse tratado de paz, juntamente à frente dessas 10 confederações, dessas 10 nações, quando ele fizer o tratado de paz, quando ele assinar o tratado de paz, em seguida, as duas testemunhas começam a agir em Jerusalém. As duas testemunhas vão começar a agir através de Jerusalém e vão atingir toda a terra. O agir das duas testemunhas vai atingir toda a terra. E eu quis explicar isso tudo para nós podermos nos situar no tempo profético que irá começar a atuar. Nós estamos entrando nesse tempo profético da atuação do anticristo e da presença das duas testemunhas. Quero dizer também que essas duas testemunhas elas já estão na terra. O anticristo já está na terra. Se o anticristo já está na terra, eu creio, eu acredito que as duas testemunhas também já estão. Esses dois homens estão aqui e... sei lá se eu vou falar isso, meu Deus. Eu penso em um deles, mas eu não vou falar nada não, porque isso é o que eu acho. Eu penso em um deles. Eu não vi ele pessoalmente, mas eu já vi algumas ações dele sobre a terra. Eu penso em um deles, mas isso é eu que penso, é eu que acho, então eu não vou comentar. Vamos ver o que vai acontecer lá para frente. Que eu acho que poderia ser. Mas onde Cristo está, as duas testemunhas também estão. As duas testemunhas, esses dois homens, são dois homens, eles farão oposição ao anticristo. Eles serão duas pedras no sapato do anticristo e do falso profeta. Eles vão atuar
durante primeira metade dos 3 anos e meio. Assim que o anticristo entrar, aparecer, à frente dessa confederação de nações da Europa, assinar o tratado com Israel de proteção e de ajuda, e dar autoridade e mandar reconstruir o templo, logo em seguida as duas testemunhas vão começar a trabalhar. E vai morrer gente. Vai morrer muita gente. Eles têm muito poder. Eles têm um grande poder. Eles vão ter mais ou menos o ministério de Elias e de Moisés. Não são Elias e nem Moisés, mas eles vão ter poderes de como Elias e como Moisés. Eles vão ter muito poder. Vão ter muito poder. E todas as pessoas que forem contra eles vão morrer. Literalmente vão morrer. Durante esses 3 anos e meio, a começar por Israel, eles vão em toda a terra. Eles vão em todas as nações. Eles vão profetizar em nações. Eles têm muito poder. Eles vão ser uma oposição terrível, mas uma oposição muito forte ao anticristo e ao falso profeta. Então vocês já fiquem atentos. Quando vocês ouvirem que apareceu um homem à frente de uma confederação de nações e que quer fazer um tratado de paz com Israel e mandar construir o templo, é ele. E a igreja vai estar aqui. Vocês estão entendendo o tempo que estamos? A graça que está acabando? É isso que eu queria que vocês entendessem. O tempo que nós estamos, profético, e a graça que está acabando. Aquele parênteses está quase fechando. Eu creio que já está. Falta muito pouco para ele fechar. Então, eu precisava falar sobre isso para que a gente possa alcançar, entender o que vão fazer essas duas testemunhas. Agora, vamos voltar lá em Apocalipse. Capítulo 11. Versículo 1. Diz assim: depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus, do altar, conte o número de adoradores. Mas, versículo 2, não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Eles pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Aqui fala uma vara de medir, no versículo 1. A vara de medir é para punir. E aqui ele fala para medir o altar, o santuário e o número de adoradores. Mas não é para medir o pátio. Quando a gente olha para o templo, do tabernáculo, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. E tem o átrio. O átrio é fora. O átrio é onde ficam os homens, o átrio dos homens, das mulheres. Não é para medir ali. Porque ele foi entregue às nações. E eles pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Quem vai pisar a cidade santa? O povo do anticristo.
os gentios, os que estão com ele, vão pisar a cidade santa. Então, o átrio foi dado aos estrangeiros, aos gentios, o anticristo, no tempo do anticristo, que vai governar. Nesse tempo, o anticristo vai governar com todo o poder a última parte da grande tribulação. Sabe o que é poder? Todo o poder do inferno, todo o poder de Satanás, toda a autoridade de Satanás, toda a sabedoria de Satanás, ele vai governar. E vai governar Jerusalém. Eu penso que os judeus vão perder. Eles vão ficar sendo escárnio lá em Jerusalém. No versículo 3, darei autoridade às minhas duas testemunhas, e eles vestirão pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Vocês prestaram atenção? No versículo 2, quando está escrito aqui que a cidade santa, eles pisotearão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses é a conta para Satanás. 1260 dias é a conta, a Bíblia conta 1260 dias para as duas testemunhas. Puxa, mas não é a mesma coisa? Sim, mas a Bíblia, quando se refere a Satanás, ela fala em 42 meses. Quando se refere às duas testemunhas, é em 1262 dias, que são 3 anos e meio ou 42 meses. As duas testemunhas vão estar vão ter vestimenta de saco. E este saco é um tecido muito grosseiro. É feito em casa, uma produção caseira, é um saco escuro. Os profetas usavam este saco e as pessoas, quando iam se arrepender, também colocavam essa roupa de saco e vestiam esse tecido. Esse tecido é um tecido grosseiro, ele incomoda, ele é muito desconfortável na pele, ele incomoda, é um tecido muito difícil de suportar. É um pano de saco. Que os dois profetas vão usar isso durante 3 anos e meio. Imagina se eles vão ficar nervosos. Imagina como eles vão ficar usando esse pano de saco incomodando. E eles vão sair. O que eu queria também comentar com vocês é, eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa parecida, mas há muita incompreensão no ministério desses dois homens. As pessoas, elas não têm conhecimento, ou não têm entendimento, melhor dizendo. Conhecimento é meio pesado, não tem entendimento. Porque algumas denominações, elas dizem que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não pode ser. E não é. Nós vamos ver isso na Bíblia. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que as duas testemunhas são dois homens. A Bíblia não fala que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, há muitas controvérsias, há muitas falas. Algumas pessoas dizem que vai ser Elias e Moisés. Outras acham que vai ser Elias e Enoque. Também não cabe.
Porque ao homem foi permitido morrer uma só vez. Moisés morreu. Elias foi arrebatado. É, é, Arão também morreu. O que a gente entende é que essas duas testemunhas terão ministérios semelhantes ao ministério de Elias e ao ministério de Moisés. São semelhantes. Vocês já leram no livro de Mateus ou nos evangelhos que quando Jesus estava em determinado lugar com Pedro, Tiago e João, aparecem para Jesus transfigurados e Jesus também se transfigura, Elias e Moisés. Quando a gente lê isso, quando aparecem Elias e Moisés transfigurados ali, eles estão falando com Jesus sobre o que vai acontecer naquele momento. Vocês lembram que até Pedro falou: Senhor, manda a gente construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Eles não estavam entendendo nada. As duas testemunhas, eles terão ministérios semelhantes a Elias e Moisés. E se vocês se lembram, nem Elias e nem Moisés cumpriram ou terminaram os seus ministérios. Lembram? Nem Elias e nem Moisés terminaram os seus ministérios. Moisés, naquele episódio, lá no deserto, o Senhor pediu para ele falar com a rocha, ele bateu. O Senhor disse que ele viria à terra, mas não entraria na terra e morreu lá no Monte Nebo. Elias, depois que ele destruiu os 450 profetas e as 400 profetisas, quando Jezabel disse que no dia seguinte iria cortar a cabeça dele, ele fugiu, se escondeu e disse para o Senhor que só havia ficado ele, e o Senhor disse que não, mas ele queria morrer, e o Senhor pediu 3 coisas para ele. Se eu não me engano, era ungir Eliseu, ungir Gel, se eu não me engano, que foi o rei, e mais uma coisa, ele não cumpriu nenhuma das, ele cumpriu só uma, as outras 2 não. Então, esses 2 homens têm poder e são ministérios semelhantes. Porque se você prestar atenção aqui, no que nós lemos, e que nós vamos falar depois, a Bíblia diz que eles têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizar, e tem poder para transformar as águas em sangue para ferir a terra. Quem poderia fazer isso? Quem fazia isso? Elias e Moisés. Então, são 2 homens que estarão na presença de Deus para fazer, durante 3 anos e meio, trazer juízo. Esses 2 homens vão trazer juízo sobre a terra. Sabe o que é juízo? Deus vai julgar a terra através desses 2 homens. E eles vão ser uma pedra no sapato, eles vão incomodar anticristo e o falso profeta. Esses homens têm poder extraordinário, têm muito poder, têm poderes extraordinários. Então,
como a igreja vai estar na terra, isso as coisas vão acontecer. Então, quando a gente ver essas coisas, quando a gente começar a perceber essas coisas, nós temos que se alegrar, temos que ficar felizes, porque nós vamos estar aqui, e quando a gente ver essas coisas, nós temos que se alegrar, porque o dia da nossa partida se aproxima. E entendam o acordo que o anticristo vai fazer, o acordo de paz com Israel e tudo o que ele vai fazer. E ele vai ter poder, muita autoridade. Ele vai fazer um acordo de paz e vai fazer um acordo com Israel de proteção. Ele vai vir para resolver o problema do mundo. As pessoas vão ficar maravilhadas com ele. Vão ter milhares, bilhões de pessoas vão aclamar ele. Porque ele vem para resolver o problema do mundo. Imaginem. Imagina ele falar que ele vai acabar com o tráfico de droga, vai acabar com os traficantes. Como que ele vai fazer isso? Está tudo pronto. Sabe o chip? No dorso da mão direita e na testa? Ou seja, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais cartão de crédito. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai propor isso, mas não é obrigação, não é obrigatório. Mas na segunda parte, se você quiser comer, se você quiser comprar, se você quiser qualquer coisa, se você não tiver o chip, você não vai comer. E na primeira parte, ele vai dizer que ele vai acabar com tudo, vai acabar com o tráfico, vai acabar com os sonegadores, vai acabar com a lavagem de dinheiro. E nós, a igreja, vamos contra. Agora imagina todo mundo aclamando ele, paz, resolveu o problema econômico, resolveu o problema de tráfico, e nós, a igreja, estando contra. Todo mundo aclamando e nós contra. Imagine a maneira como vão olhar para nós como igreja. Na primeira semana, nos primeiros 3 anos e meio, nós falando contra, as duas testemunhas indo contra, profetizando juízo na terra, falando tudo contra ele, nós falando tudo contra as ações dele. Imagina como vai ser. Então, quando a gente vê todas essas coisas, nós temos que se alegrar, porque é chegado o dia da nossa partida. Amém? Nós vamos. Temos bastante coisa para ver, mas na semana seguinte, nós vamos começar a partir do versículo 4 do capítulo 11. Então, agora, eu gostaria muito de poder ouvir um pouco de vocês. O que vocês entenderam? Se eu puder responder, eu estou aqui à disposição. Vocês podem, por favor, abrir os seus microfones e, um de cada vez, vocês podem falar as suas opiniões ou falar o que vocês entenderam, por favor. Podem abrir o microfone, podem falar, podem perguntar, por favor. Giba, tá me ouvindo? Estou sim, Fá. Nesse três semanas, que corresponde a quantos anos? São uma semana dividida em Ah, 3 anos e meio, que são 1.260 dias, daí se for, 42 meses.
Se começar a somar tudo isso, o tempo de Jesus está voltando mesmo, né? Está Está na porta. próximo. Ele está chegando aí. Se você colocar a cabeça para fora da janela, você vai ver que ele está ali na esquina. Meu Deus! E esses homens, Giba, será que são homens que vão se levantar no poder, que vai fazer parte do poder, assim, que vai ter tanta autoridade assim para perturbar esse anticristo? Você viu o que nós lemos ali em Zacarias 4? Esses homens vão estar diante de Deus, vão estar aos pés de Deus. Verte neles um azeite dourado, eles são cheios do Espírito Santo. Eles são Nossa, cheios do poder de Deus. Eles têm poder para matar, eles têm poder. Você imagina esses homens, São Paulo. Imagina esses homens chegar em São Paulo e falar que não vai chover durante 3 anos. Aí o outro fala que vai colocar, vai fazer transformar em sangue todas as águas de São Paulo. Imagina, vai morrer todo mundo. meu Deus. E eles têm poder para isso. E quem for contra eles vai morrer. Por isso que eu disse para vocês que vai morrer, vai ser uma mortandade na terra. Vai ser uma coisa, vai morrer muita, mas muita gente. Ô, Giba, mas eles não são ser daqui, né? Vão ser São dois enviados. homens. São dois Mas, homens. São sim, dois homens. mas eles vão ser enviados pelo Senhor, é Eles já isso? estão na terra. Ah, eles já estão na Já. Terra. O anticristo não está? Sim. Então eles também estão. Nossa. A coisa está apertando. O parênteses está fechando. A É. graça está se extinguindo. Giba, onde que você estudou todos isso sobre os dias, sobre as semanas? É, alguns anos atrás, Hum, eu ainda estava em Curitiba e eu conheci um homem que me ensinou tudo isso. nossa. Hoje ele é jubilado, hoje ele não atua mais, mas ele ainda está vivo para a graça de Deus. Então eu tive um tempo com ele e faz muitos anos. Isso é tão interessante, isso que você está falando, porque nem eu mais entendia, ou nem eu mais sabia que eu sabia isso, porque Entendi. faz tantos anos. E Sim. durante essas últimas semanas, o meses, esse começou a vir para falar sobre isso e as coisas começaram a vir. Então, muitos Sim, anos. é o próprio Espírito Santo trazendo, né, para o E a estudo, né? Bíblia, né? E a Bíblia. Por isso que eu digo para vocês, vocês têm que ler a Bíblia. E toda vez que a gente lê a Bíblia, perguntando para o Senhor Espírito Santo, ele nos dá entendimento. É verdade. Amém? Oi, amiga. Diga, Fá. Diga, Tá, diga, Ninha. eu Nossa, entendi. trazendo tudo isso, né? Parece uma história em quadrinhos, parece uma coisa assim que a minha mente não consegue absorver tudo isso. Quando a gente começa a olhar e ver que a gente vai viver algumas coisas assim terríveis, né? Coisas que os homens de Deus mesmo viveram. Eu acho assim que a gente vive em um tempo maravilhoso mesmo, né? E se acabar esse tempo da graça, eu acho que muitos não vão suportar isso, né? Por isso que a gente tem que estar alicerçado mesmo na palavra, numa intimidade com Deus. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui, Giba. A tribulação ela vai acontecer antes do anticristo e a chegada das testemunhas ou após isso? Depois É que uma... as duas testemunhas subirem, o Senhor retira a igreja. A partir do momento que a igreja subir, começa a grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. Ah, entendi. Então nós, igreja, vamos viver isso. Nós vamos ver as duas testemunhas. Entendi. Quando as duas testemunhas forem mortas e subirem, imediatamente o Senhor retira a igreja. Nós vamos ver isso mais para frente, aqui nesse capítulo 11. Tá. Depois dos Uhum. primeiros 3 anos e meio, nos 3 anos e meio finais,
aí começa toda o poder, toda a força, toda a unção de Satanás sobre a terra. Aí a chapa vai esquentar, bem esquentadinha. Aí que eu quero ver não ser igreja, né? Que ser igreja é só ir no culto, né? Adorar, Nós falar uma temos que, palavra para uma nós temos que se pessoa. Meu esforçar. Deus. Nós É, temos que se esforçar para estar nesse arrebatamento. e se preparar, né? E se Porque está preparar. vindo. Verdade. Amém? Fala, Fabi. Graça e paz, amados, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Que palavra, hein, pastor? Nossa, como ela disse, parece história em quadrinhos, mas as coisas do Senhor são loucas, sempre foram, né? E, enfim, nos resta a sabedoria aí para interpretar. Uma coisa que eu fiquei pensando com relação às duas testemunhas, ai, perdão, com relação às duas testemunhas, é, porque assim, também diz que nos últimos dias haverá muita confusão, para confundir até a própria igreja, certo? Então, assim, como você disse, o próprio anticristo vai ser os 3 anos e meio ali, vai ser, nossa, aclamado, adorado, porque ele vai resolver o problema do mundo, né? Não só de Israel. Mas como que a gente vai saber? Não sei, né? Eu pensei aqui se a gente, né, se tem conhecimento disso, ou supõe que essas duas testemunhas são as duas testemunhas, porque assim, até o diabo sabe que vão ser vestidos de saco. E o diabo também tem poder para ressuscitar, para qualquer coisa. Entende o que eu quero? A minha preocupação? Entendo. Nós vamos saber, sabe por quê? Ah, Porque essas duas testemunhas são cheias do poder de Deus e eles vão ser oposição contra o anticristo. e quando chegarem perto das duas testemunhas, quem for vai morrer. Não, quem se levantar contra eles vai ser morto. Entendi. Não, ninguém vai poder ir contra eles nesses 3 anos e meio. Porque Eles vai não vir vão muita ficar. coisa para confundir, né? Até quem é da igreja. Não, mas eles não vão confundir, porque vai ser claro. Entendi, Vai ser claro, porque eles não vão ficar, eles vão começar em Israel, mas eles vão para todas as nações. entendi. Vai morrer gente em todas as nações aonde eles passarem. E vão querer ir contra eles, porque afinal de contas eles estão indo contra quem resolveu o problema do mundo, né? Eles vão proclamar o juízo de Deus. Eles vêm com a autoridade de Deus, com o poder de Deus, cheio da presença de Deus, para proclamar juízo sobre a terra. Vai se levantar muita gente contra, lógico que vai. Principalmente de ver os primeiros 3 anos e meio de sucesso do anticristo. E vai aparecer alguém, vai aparecer as duas testemunhas falando exatamente tudo ao contrário. E nós também, né? A igreja, Espero que sim. eu também. Gratidão. Entendi. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Quem mais? Diga, John. Não, só agradecer aí hoje Amém. pela aula e deixei ali no chat uma fotinha ali bacana, né, que o chat GPT criou ali dos dois mensageiros ali. Ironi, tudo bem? Fala, Ironi. Abre Também o teu só quero microfone. agradecer. Que bom ver você. Que bom. Igualmente, pastor. Amém. Fala, amor. Cássia, fale. Abre o teu microfone, amor. Que eu vou falar. Oi, gente, boa noite. Paz, que bom ver essas carinhas aí bonitinhas. Ai, que saudades. Isabel, Martinha, Aninha. Ai, que saudade de vocês. Que bom ver vocês. Muito bom. Gente, é uma aula tremenda, né? Muito tremendo mesmo. Essa parte da graça que você falou, Gil, é muito importante, né? A gente recebe de graça, né? E acha que vai durar para sempre, e não vai.
Então, a gente precisa ficar ligado no Senhor para a gente Verdade. não perder o que Deus tem para nós, né, amados? Tremenda essa aula, muito obrigada. Obrigada, amor, foi muito bom. Quando vocês viram, e vocês podem ler, quando Jesus entra em Jerusalém sentado naquele burrinho, ele já sabia que ele seria rejeitado. Ele já sabia que ele ia cumprir uma profecia. E ele cumpriu a profecia no dia, ele morreu no dia, no mês e no ano que ele cumpriu literalmente toda a profecia. E quando os judeus ali, quando Pilatos disse, este homem é inocente, eu não tenho nada contra ele, o que vocês fazem? O que vocês querem que eu faça? Ele disse, crucificam. Crucificam. Deus interrompeu ali, na 69ª semana, Deus interrompeu e abriu o parêntese da graça, por causa que eles rejeitaram Jesus, e esse parênteses faz quase 2000 anos que está aberto, mas já está começando a se fechar. Aliás, está por um detalhe para fechar. Fala, Martinha. Pastor, então eu fiquei. Primeiro quero agradecer também, estou bem feliz de estar participando. Sempre é bom, né, aprender cada dia mais, né, do nosso amado paizinho, né? E, pastor, eu não sei se o pastor chegou a falar sobre o meteoro que vai cair na Terra, né? Não, Que vai ainda não. matar. Ainda não? Ah, Não. tá. É Mais que para frente. a minha dúvida era se esse meteoro ia cair antes dos 3 anos e meio ou depois, antes Ainda da não igreja. falamos, mas vamos É, falar. então tá bom. Mas obrigada e saudade de você, Cássia, do pastor, todos aí. Oi, Também. Marta. Oi, tudo bem? Tudo bem? Joia, saudade de vocês. Que bom, Dion. Isabel, está aí ainda? Eu queria perguntar, quando o senhor falou, quando esse parênteses fechar, Deus não vai mais salvar ninguém pela graça. Isso vai ser quando a igreja subir? Aí acabou? Exatamente. Não tem mais graça. Lembra que nós falamos? Daí Jesus vai escolher quem ele tiver misericórdia, de quem ele tiver compaixão. Acabou a Aí graça. será como a aula passada, que eu não participei, mas depois eu vi, porque ficou gravado, eu escutei, aquelas 10 virgens, né? As Exatamente. nécias, as tolas. Quer dizer que podemos estar dentro da igreja, mas não tem garantia nenhuma se a gente não tiver compromisso com Deus. Se não tiver dentro de Deus, se Deus não estiver dentro de nós, a palavra, compromisso, principalmente a santificação. Eu Sem achei, nossa, santificação, ninguém verá o Senhor. eu anotei muita coisa, porque é muita informação, daí eu quero ver durante a semana. Eu vou depois postar o vídeo da aula de hoje, eu vou postar depois para que vocês possam ouvir novamente, possam anotar, possam É. pesquisar, possam ler. Eu vou postar a gravação depois. Na verdade, vai ter dois poderes, né, pastor? O poder de Satanás e o poder de Deus através das duas testemunhas. Exatamente. Na Antes, né? realidade, as duas testemunhas, nós não lemos ainda, vamos ler depois, as duas testemunhas vão atuar durante 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, elas vão ser mortas. E o anticristo não vai permitir que elas sejam enterradas. Elas vão ser mortas e vão ficar expostas durante 3 dias e meio. E depois nós vamos falar por que ele não vai vai permitir que elas sejam enterradas. E quem estiver em cima do muro vai dizer assim: ah, não, venceu Satanás, porque olha aí, nem eles puderam. Aí Exatamente. que a gente tem que tomar, Vai ter mas só que. uma, vai ter uma festa. Vai ter Só uma festa quando essas duas testemunhas morrerem. O é. mundo vai festejar, vai parecer Natal. Só que Deus não deixa se enganar, porque ele deixou tudo pronto aqui, tudo mostrando para nós como que é, como, né? Uhum.
É, Vai dar tudo peraí, certo. vai. Diga, Mas a gente André. tem que fazer, na verdade, né, pastor, é ajudar as pessoas que estão ou em cima do muro mornos, ou que não querem nada com Deus. Esse é o nosso papel aqui, né? Não se esqueça não se esqueça do teu azeite. Amém. Não vá ajudar os outros a esquecer do teu azeite. Isso, bem isso. Boa. Diga, André. Amém, amém. Shalom, shalom a todos. Shalom. Que momento precioso, né? A gente tá ouvindo esse tzedakah, esse momento assim que a Bíblia nos revela, né? E Yeshua, com a sua supremacia, ele também menciona em Lucas 21, 28, que ele menciona assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, porque estará chegado próxima a redenção de vocês. Amém. É isso aí. Temos Sobre que isso. comemorar. E comemorar, e também ele vai vir sobre as nuvens e nós partimos com ele. Vai ser uma glória, vai ser uma Vai ser maravilha. uma festa. Mas é bacana esses momentos, né? Tipo, essa techuvá, esse momento da palavra, assim, que a gente entra no íntimo, né? É, É tão precioso, e gratidão por o Senhor ter trazido essas revelações aos nossos corações. que bom. E está sendo muito bom ter esse tempo com vocês, porque nós todos fazemos parte da igreja, né? É. Então, a gente está compartilhando aquilo que o Senhor deixou para que a gente não se esqueça daquilo que o Senhor tem preparado. O Senhor disse: eu vou primeiro para vos preparar lugar, porque a casa do meu pai tem muitos quartos, e eu vou na frente para preparar, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então o Senhor foi para preparar as mansões, os quartos celestiais, para que a gente esteja com Ele aonde Ele estiver. Amém? E eu quero estar lá. Nós vamos estar lá. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos estar lá. Se encontrar com os profetas, se encontrar com todos os homens de Deus lá e as mulheres também. Isso aí. Amém? Amém. Então, eu penso que a gente pode encerrar e na próxima semana nós estaremos aqui. E vamos continuar da onde nós paramos. Paramos no versículo 3, vamos continuar do versículo 3 em diante. Para depois nós entrarmos no capítulo 12. Ainda vai ter um tempinho ainda, mas vai ser maravilhoso. Quando a gente entrar no capítulo 12, a gente vai entender tudo isso aqui quando chegar no capítulo 12. Amém? Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém, pastor. Que Obrigada. vocês tenham uma ótima semana. Amém. Pastor também.